Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, leremos tão somente o versículo 13. Jeremias 29, versículos 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor, eis-nos aqui, sedentos, ávidos, por um relacionamento muito estreito contigo. Nós não nos conformamos com um cristianismo de fachada, nós não nos conformamos com mera teoria. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu povo aprenda a se relacionar contigo, a ter-te sempre presente, não só na realidade espiritual, que essa é irreversível, porque o Senhor está em todos os lugares, mas na realidade pessoal, que todos sintam-se presentes ao teu lado, acompanhados pelo Senhor. Ensina o teu povo, porque sentir o Senhor próximo da gente é muito bom. É muito bom, Senhor. Orienta o teu povo, ensina o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. O nosso tema hoje é buscando com sucesso. E a fórmula está aí. Porém, talvez ela esteja, para alguns, muito em código. E é necessário decodificarmos, utilizarmos a palavra de Deus, que é essa espada de dois gumes que vai até a divisão da alma e do espírito e que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Para que nós possamos decodificar isso que o Senhor propõe. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Na Torre de Babel, a proposta era chegar perto do céu. E aí não se vê que existe naqueles homens, liderados por Nimrod, o desejo de ficar perto de Deus. Eles querem chegar no céu. Então, eles começam a colocar pedra sobre pedra, vão levando a torre, e chega num determinado momento que Deus vê assim, enche a taça de Deus. E Deus, com a sua presciência, com a sua onisciência, ele toma uma providência. Ele sabe que aquilo não vai dar certo, que aquilo vai assim, macular mais ainda a criatura que foi feita por Deus para ter relacionamentos com Deus. Olha, na viração do dia, eles tinham um relacionamento, já pensou? Lá no Jardim do Éden, que coisa linda. Deus vinha e conversava com eles. O grande problema dessas pessoas, da síndrome de Babel, que ainda existe, e é possível que você, que está cultuando nesse instante, esteja sendo vítima dessa síndrome de Babel. Então, você acha que fazendo coisas físicas, você pode se aproximar do céu. Agora, você quer se aproximar do céu ou se aproximar de Deus?
é uma pergunta que você tem que fazer para si mesmo. Quando você pensa em céu, o que você pensa? Você pensa em ruas de ouro? Nós já falamos algumas vezes aqui, tem gente que a primeira coisa que imagina no céu é a rua de ouro. E não pensa num relacionamento estreito com o Senhor Jesus. O que é o melhor do céu? São as ruas de ouro? Não, de maneira alguma. A rua de ouro vai continuar sendo serva. O ouro para nós é servo aqui. O ouro da nossa dimensão. Lá é um ouro de uma outra dimensão. É lógico que nem João pôde explicar como são essas ruas de ouro. Mas Paulo chega e confunde mais a cabeça das pessoas. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Agora, gente, tem coisa disponível para nós aqui. Isso é no Antigo Pacto, o Senhor falando através de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é mais importante para você, o céu ou Deus? Isso é lógico, no nosso condicionamento de dimensão, a gente tem localização. Como é que são essas localizações, né? No diálogo do Senhor Jesus com a samaritana, ficou muito claro que Deus deslocaliza o lugar da bênção. Ele diz: olha, vocês, samaritanos, acham que o lugar da bênção é aqui ao pé do Monte Gerizim, no Poço de Jacó. E os judeus acham que é lá em Jerusalém. E eu digo para você que nem é lá, nem aqui. Mas onde estiverem os verdadeiros adoradores. Será que o povo de Deus não acorda para isso? Para esse encontro, buscar. Como é que você busca Deus? Você vai colocando pedra sobre pedra e vai subindo? Ou você entende e atende a própria proposta de Deus? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, a fórmula está dentro de você. Aonde está Deus? A pergunta foi feita por uma pessoa. Hoje eu coloquei no Facebook, que uma pessoa chegou para o mendigo e falou: eu te dou $1 se você me disser onde está Deus. E o mendigo disse para ele: eu te dou $2.000 se você disser onde Deus não está. Então, se Deus está em todos os lugares, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Mas se eu fizer a minha cama no Seol, lá nas profundezas da terra, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Isso é algo chamado onipresença. Isso é um nível de presença chamado onipresença. E como é que se encontra? Se esse Deus, ele está em todos os lugares porque ele é onipresente, mas as pessoas não o encontram, as pessoas não se relacionam com ele. Como é que as pessoas vão achá-lo? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é buscar a Deus de todo o coração? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você o seguinte, que fé, ela
pode ter duas conotações. A mesma fé, a fé que foi entregue aos santos, tem duas conotações. A fé do acreditar no sobrenatural, do crer em Deus, crer na existência de Deus, crer no invisível. Mas, para esse relacionamento, para atender isso que o Senhor propõe, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, a gente tem que entender que fé, em primeiro lugar, é dever. Eu devo crer. E esse dever, ele é executado com o quê? Com compromisso. É como o próprio amor, é como o perdão. Amor verdadeiro, nem sempre, ou melhor, a maioria das vezes começa pelo dever. O amor não começa pelo sentimento. Então, esse dever, meu querido, como é que é isso? De todo o vosso coração, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse dever nos leva a colocar Deus como prioridade máxima na nossa vida. O que é prioridade? Então, ele não começa, depois vai chegar na declaração. Mas, primeiramente, não é chegar, eu te amo, eu te amo. Meu coração está cheio de vontade de te abraçar, de te beijar. Começa com um dever na nossa relação. Começa com o nosso compromisso. Então, começa com prioridade. O que é prioridade? Primazia de tempo, primazia de ordem, primazia de categoria. Deus acima de tudo na nossa vida. Deus colocado como anterioridade. Antes de tudo é Deus na nossa vida. Acordei, Deus. Vou dormir, Deus. Que a gente chama também de precedência. Então, Deus precede tudo na nossa vida. Isso é coração. Então, estou falando primeiro de dever. Depois nós vamos falar de sentimento. Porque eu posso aqui poetizar, eu posso romantizar aqui a minha preleção e falar que Deus é lindo, maravilhoso, e aí você para nisso. Aí você acha que de todo o coração é isso, e que se você fizer todas essas declarações, você vai achar Deus. Mas espera aí, Ele está em todo lugar e eu não o acho? Como é que é isso? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí você vê, para onde mirei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás, mas se eu fizer a minha cama no Seol, lá nas profundezas da terra, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, se de todo o coração começa com um dever. Esse dever nos leva a colocarmos Deus como prioridade máxima na nossa vida. Antes de tudo, Deus. Deus em primeiro lugar. E durante algum tempo nós fomos ensinados de maneira equivocada, principalmente nós pastores. A gente falava assim, Deus, a igreja e a família. Não, Deus não quer. Ele quer ser o primeiro lugar, mas Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar e em terceiro lugar a igreja. Era assim. Porque por causa desse equívoco de colocar a igreja em segundo lugar e a família em terceiro, nós tivemos aí uma perda muito grande de filhos de pastores. Hoje estão com situações complicadíssimas. Por quê? Se estabeleceu uma concorrência.
do filho com a igreja. Não, se você, Deus quer ser o primeiro na nossa vida, para atender isso de todo o vosso coração. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, a igreja. Aí sim, depois de o dever ter sido entendido e atendido, aí sim vem o sentimento. Aí vem o sentimento. Você que pensava, nunca vou chegar nesse ponto, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Como dissemos, amor e perdão começam pelo dever. Você perdoa pelo dever, você não tem o sentimento do perdão. Mas como você sabe na palavra de Deus, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, jamais o vosso Pai vos perdoará a vós. Então, pelo dever você perdoa. E depois chega o sentimento, é o coração fechado. É você se lembrar da ofensa, você se lembrar dessa situação que machucou, sem doer. Aí o perdão está consolidado, a ferida virou uma cicatriz. É assim. Então, com Deus, se você quer entender isso, que se você quer ver Deus, veja bem, o que Deus propõe é um negócio tão fantástico, porque Deus é espírito. Ele é de uma outra dimensão. Deus está aqui? Está. Quantos da divindade estão conosco? Com toda certeza, os três. Pai, Filho e Espírito Santo. E eles que comandam um exército de anjos, quantos anjos eles requisitaram para estar conosco aqui? Aí diz, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Mas eu não consigo ver isso tudo. Hoje Deus está falando com você assim, porque tem gente que é movida, por quê? Por fenômeno. O cristianismo não é fenomenologia, meu querido. O cristianismo é uma ciência, poderia chamar. Tão profunda que pode até ser chamada de ciência exata. Com certeza. Então, olha só. Deus está aqui, mas eu não o acho. Porque para achá-lo, ele tem que começar por dentro de mim. Ele tem que começar dentro daquilo que eu chamo de coração, que não é essa bomba biológica que bombeia sangue, mas é toda a minha capacidade de pensar, sentir, querer. Então, o coração é esse complexo. Então, começou pelo dever. E aí sim, chega o sentimento. Começou pelo dever. E aí dá para a gente ver em todos aqui. O Gary Chapman colocou no seu livro as 5 linguagens do amor, que são palavras de afirmação, toque físico, formas de servir, receber e dar presentes e tempo de qualidade. Isso são linguagens do amor. Que linguagem você tem? Existem pessoas que amam a Deus com uma... A gente sempre tem que ter as 5 linguagens, mas uma predominante. Tem gente que ama a Deus sempre na declaração, mas tem gente que serve a Deus indo, que é uma forma de servir. Tem gente que gosta de louvar a Deus louvando, ou seja, oferecendo um presente, um elogio para Deus. Tem gente que oferece a Deus um presente.
indo lá buscar alguém. Tudo quanto fizeres a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Tem gente que gosta de tempo de qualidade. Aliás, essa linguagem de tempo de qualidade está escassa no meio do povo de Deus. Qual o tempo que as pessoas oferecem? Oferecem sobra para Deus. E sobra não é tempo de qualidade. Não é tempo de qualidade. Mas você imaginou só, eu falei todas as anteriores, né? Que palavra de afirmação, forma de servir, toque, aliás, não falei do toque físico. Eu falei receber, dar presente, tempo de qualidade. Ficou faltando toque físico. Talvez você busque querendo o toque físico. Agora, como é que você vai ter toque físico com um Deus que é Espírito? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você já se sentiu abraçado por Deus? É lógico que você talvez queira aquela maneira como o Joãozinho achou. Joãozinho, Jesus está aqui, eu vou ficar pertinho dele, vou encostar minha cabeça. Encostou a cabeça no peito de Jesus e ficou ouvindo as batidas do coração de Jesus. O Joãozinho, 17 anos, o mais novo dos apóstolos, que naquele tempo ainda estavam na condição de discípulos. Ele estava lá colocando. Mas hoje, como é que você se sente abraçado por Deus? Como é que você se sente beijado por Deus? E diz lá no Salmo 2 o seguinte: beijai o filho, para que se não ire. Como é que você beija? E aí, ele vai dizer no final, uma galera que se diz seguidor, ele vai dizer, vai colocar uma turma à direita e uma turma à esquerda. Tudo quanto fizesses a um desses meus pequeninos, a mim o fizesse. Aquele momento, eu vou te falar um segredo hoje. Vou te contar esse segredo. Todas as vezes que você se sentir com aquela sensação do dever cumprido, você está sendo abraçado por Jesus. Está sendo abraçada por Jesus. Paulo explica da seguinte maneira: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aquela sensação gostosa. Deus está sorrindo, Deus está satisfeito com aquilo que eu estou fazendo. Eu abracei uma pessoa que estava precisando, né? Eu utilizei uma modalidade terapêutica chamada abraçoterapia. E ela realmente foi no ser humano, mas Jesus recebeu como se fosse para ele. E o sentimento, ele vai chegando num certo nível. A nossa relação com Deus vai ficando tão forte, e isso foi crescendo na vida daqueles discípulos, que chegou um momento que Jesus começou a falar um pouco mais firme com eles. E aí as multidões foram embora, os 70 foram embora, ficaram os 12, não eram os 12, eram só 11. E Jesus diz: vocês querem ir embora também? E aí Pedro, representando aquele grupo, disse: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então é bem possível, querido, que você esteja muito próximo de Jesus, aonde você está agora.
Tudo depende do que está dentro de você, do seu conteúdo. Não depende de pedra, de argamassa, como foi lá na Torre de Babel. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí você ainda deve levar em conta os níveis de presença, que nós temos falado muito aqui. Os níveis de presença. O mais raso é a onipresença. Deus está aqui? Sim, porque Ele está em todo lugar. Agora, eu não posso me conformar só com a onipresença. Eu não posso me conformar. Eu posso trazer o Espírito Santo para dentro de mim. Eu preciso fazer da minha vida um templo do Espírito Santo. Então, eu não posso parar na onipresença, eu tenho que ir para a glória de Deus manifesta. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. No meio dos louvores do povo de Israel, Deus habita. Agora, uma coisa muito boa no novo pacto, o Senhor sugere. Lindo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que coisa linda! Como é que a gente se enche do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com graça no vosso coração. E aí está, queridos e queridas, o que Deus está falando para muitas pessoas, essas pessoas que têm Deus como uma mera função. Deus tem uma função. Deus é o ser infinitamente superior que governa o mundo. Isso é muito frio, isso é muito gelado. Agora, lindo é a relação dele, Emanuel, Deus conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Vamos fazer isso. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração.
certo está Jesus o Senhor. Aqueles que o invocam em verdade, quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Nós perdemos demais. A proposta de Deus, eu não diria que ela é desprezada, mas ela é desperdiçada. Nós perdemos tanta coisa, esse relacionamento. Houve um momento no qual Moisés, ele começou a ser assediado pelas pessoas. Olha, tem 70 pessoas aí que estão profetizando. O poder que estava sobre Moisés foi tirado dele, foi colocado sobre 70, e imediatamente 70 começaram a profetizar. E aí eles foram assim cutucar Moisés. Falou: você é o profeta, como é que tem 70 pessoas profetizando aí? E aí eles pensaram que Moisés sairia dizendo: vocês estão proibidos, eu sou o profeta. Aqui não. Sabe o que ele falou? Oxalá em Israel todos fossem profetas. Esse é o nosso desejo, querido. Deus tem me usado bastante para muitas pessoas serem abençoadas. Deus tem feito milagres. Eu sou uma pessoa privilegiada. Deus me deu graça. Mas eu não quero essa exclusividade, não. Já aconteceu tanta coisa linda. Coisa demais, mais linda demais e mais. Eu penso como Moisés. Oxalá na igreja do Senhor todos fossem profetas. Porque a ideia de profeta aí é alguém que tem uma interatividade com Deus. O Newton sempre fala assim: é alguém que tem sintonia fina com Deus.
E aí hoje Deus chega e manda eu falar sobre isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí ele diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, na sequência, já no versículo 14, você quer melhorar a sua sintonia com Deus? Sair dessa sintonia de ondas curtas e para ir para uma frequência modulada, uma coisa um pouco mais audível. Não é para exibir, não é para nada disso, não existe. Deus não dá capacitações para as pessoas esnobarem, não dá. Porque é sobre isso que Deus fala através do salmista do Salmo 4. Filhos dos homens, até quando transformareis a minha glória em infâmia? A minha sintonia fina com Deus, ela não pode ser motivo de uma alegria meramente terrena, um orgulho meramente terreno. Paulo foi arrebatado ao teu terceiro céu. E lá ele viu coisas inefáveis, coisas que não dá para contar para o ser humano, que o ser humano não vai entender. Aí, quando ele foi voltar para a realidade dele, Deus olhou e falou assim: esse colérico como o Zezinho, precisa de um negócio para diminuir um pouco a euforia dele. E ele diz: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que viria para me esbofetear. Isso nós vamos ver que Alexandre Latoeiro humilhou Paulo diante de uma multidão. Ele não pôde fazer nada. E Paulo diz: acerca do qual orei 3 vezes para que se afastasse de mim, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta. Pode deixar que Deus vai dosar muito bem essa intimidade. Não tem perigo de você se tornar um hipersanto, um guru. Não é nada disso que Deus está querendo, não é nada disso. Oxalá em Israel todos fossem profetas, todos tivessem condição de interagir com Deus em tempo real, ouvir a voz de Deus. Até porque a proposta é essa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar nesse instante e que Deus, Ele trabalhe na sua vida com profundidade, de tal maneira que você tenha essa intimidade com Deus, que você não dependa só dos homens de oração, das mulheres de oração, que você não seja neto de Deus, que você seja filho do Pai Celestial, que você converse com o Pai. Amém? Vamos falar com Ele. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra foi exposta, e nela há uma proposta linda, maravilhosa. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, que o Teu povo entenda, pelo Teu Espírito, o Senhor me permitiu decodificar essa proposta, o que é de todo o coração. E com toda certeza os Teus filhos e as Tuas filhas entenderam e vão fazer a parte humana. Do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. Então, que o Senhor se comunique, que nós possamos ver o Teu povo mais feliz, o Teu povo repetindo aquilo que aconteceu e foi profetizado pelo profeta Joel, se tornou realidade na igreja primitiva,
os jovens tendo sonhos, os velhos tendo sonhos, os mancebos visões, que nós tenhamos muitas pessoas se comunicando com o Senhor, achando-o. E é lógico, Senhor, que essa descoberta, esse achado, tem também um dever. Se eu vejo o Senhor, se eu acho o Senhor, eu tenho que ser reverente também nesse relacionamento. Que o teu povo entenda tudo isso, que seja um povo íntimo do Senhor, que os ouvidos se abram para a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Todos podem se assentar. Nós vamos agora para o nosso momento conclusivo. Não temos